Eu sou um grande fã de trilhas e estava fazendo uma caminhada durante uma viagem pelo país, depois de terminar com quem eu achava que seria minha noiva. Longa história curta. Apeguei-se envolvendo com um dos meus amigos mais próximos, uma traição total de ambos os lados. Eu tinha 31 anos e estava animado para passar por um dos estados que mais queria explorar, com florestas que todo amante de trilhas sonha em conhecer. Escolhi um parque nacional bem conhecido porque tinha ouvido falar muito bem dele. E uma das coisas que mais me atraía era a quantidade de áreas isoladas de fácil acesso. Prefiro fazer trilhas sozinho, então trilhas cheias de gente não são para mim. Peguei uma área sem nome na floresta e dirigi o carro até onde pude por uma estrada estreita. Estacionei, saí do carro e observei ao redor. Me preparei, chequei o celular. Sem sinal, do jeito que eu gosto. Marquei mentalmente o ponto de partida e comecei a trilha. Sei que caminhar sozinho em território desconhecido é perigoso, mas não acho tão divertido seguir rotas designadas. Sempre baixo o mapa digital do local que planejo explorar, e muita gente não percebe que o GPS do celular ainda funciona sem sinal. Sei o que você deve estar pensando, mas não. Eu não me perdi. Eu gostaria de poder dizer que essa é a história, mas a realidade do que aconteceu é algo que ainda estou tentando entender. Meu destino era um mirante no topo da montanha, a uns 5 ou 6 quilômetros de distância. O terreno era difícil, então eu estava avançando devagar. Cerca de 1 hora depois começou a chover, e mesmo que fosse leve, caminhar na chuva é algo que me irrita muito. Chateado, decidi voltar e refazer meus passos. Eventualmente, avistei meu carro à distância e fiquei aliviado, pensando que aquele dia frustrante logo acabaria. Mas quando cheguei no veículo, me deparei com uma cena horrível. Todos os 4 pneus estavam cortados. O medo começou a surgir. Não havia a menor chance de isso ter acontecido por acaso. Foi algo deliberado. Olhei ao redor, tentando escanear a floresta em todas as direções, mas não vi nada. Ouvi com toda a atenção que pude, mas qualquer som que eu pudesse captar foi abafado pelas gotas de chuva caindo nas folhas e arbustos. Eu pesei minhas opções. Sem sinal, eu estava praticamente ferrado. Precisava conseguir serviço no celular para pedir ajuda, mas, pelo que eu lembrava, eu havia perdido o sinal a cerca de 30 quilômetros pela estrada de acesso, então caminhar de volta para a civilização parecia uma opção cansativa e perigosa. Precisava encontrar um lugar mais alto. E, por sorte, o destino que eu tinha originalmente em mente era exatamente isso. Resolvi arriscar. Não me sentia seguro caminhando 30 quilômetros pela estrada, onde eu ficaria completamente exposto. Sem pensar 2 vezes, virei em direção à floresta e comecei a trilha de novo. Estava mais ou menos na metade do caminho para o topo, quando ouvi um leve farfalhar vindo de trás de mim, a cerca de 40 metros de distância. O som começava e parava em sincronia com meus movimentos. Não queria me virar para olhar, então apenas acelerei o passo, sabendo que provavelmente era mais rápido do que quem ou o que estivesse me seguindo. O sol estava começando a se pôr, lançando sombras assustadoras pela floresta. A chuva ainda caía e eu começava a ficar nervoso. Depois de ganhar alguma distância de quem ou o que estivesse me perseguindo, dei uma olhada rápida por cima do ombro, sem chamar atenção. Não vi nada, mas alguém poderia estar facilmente se escondendo atrás de qualquer uma das inúmeras árvores da floresta. Finalmente, alcancei o topo. Por milagre, havia sinal de celular lá em cima. Não perdi tempo, nem parei para admirar a vista. Liguei para a polícia e expliquei exatamente onde meu carro estava, o que tinha acontecido e minha suspeita de que estava sendo seguido. Também avisei que tinha seguro para assistência. Desliguei, aliviado por alguém saber onde eu estava. Mas ainda havia um grande problema. Eu teria que voltar pela floresta antes que escurecesse completamente e de algum jeito evitar quem estivesse me seguindo. Não podia simplesmente seguir em linha reta pela mata de volta ao carro. Isso seria pedir para cair numa armadilha. Pensei por um momento e concluí que precisaria andar em um semicírculo, tentando evitar qualquer emboscada que pudesse estar armada. Caminhei paralelo ao penhasco por um tempo antes de entrar na floresta por um ângulo diferente.
Não conhecia bem aquela parte da floresta, então puxei o mapa no celular e rezei para que minhas habilidades de navegação não me falhassem. As coisas estavam indo bem por um tempo, não ouvi nenhum som estranho atrás de mim ou à minha frente. Mas mal tive esse pensamento e ouvi o estalo de um galho à minha esquerda. Me virei para olhar, mas não vi nada. Alguns minutos depois ouvi outro som, dessa vez diretamente atrás de mim. Meu sangue gelou ao perceber que havia várias pessoas lá fora. Acelerei o passo, entrando em um leve trote. Como se as coisas não estivessem assustadoras o suficiente, tropecei em algo que fez meu pânico subir de 5 para 10. Um acampamento improvisado, literalmente escondido no meio da floresta. Havia uns 12 troncos dispostos em círculo ao redor de uma fogueira. Alguém tinha estado ali recentemente. Passei correndo pelo acampamento, lançando olhares para trás de tempos em tempos. Alguns minutos depois, ouvi algo à minha direita. Virei rápido o suficiente para ver o pé de alguém se escondendo atrás de uma árvore. Aquilo foi o limite para mim. Meu trote leve se transformou em uma corrida desenfreada pela floresta. Não me importava com o barulho que fazia. Eu precisava sair dali. Enquanto eu corria, os sons ao meu redor ficaram mais altos. Ficou claro que eu estava sendo perseguido, e eles não estavam mais tentando se esconder. Continuei correndo, com medo de olhar para trás. Em um momento, não consegui resistir, e olhei por cima do ombro. Contei pelo menos 6 pessoas, todas vestindo branco, correndo na minha direção. Continuei correndo, sabendo que meu carro não estava longe. Os próximos minutos foram os mais aterrorizantes da minha vida. Imagine ser dominado pela exaustão enquanto a ameaça de morte paira sobre você. Eu não podia diminuir o ritmo, minha vida dependia disso. Finalmente, vi meu carro à distância, e logo atrás dele, um policial. Alcancei o carro dele e quase vomitei de tanto cansaço. Antes que ele pudesse falar, me virei, e aquelas pessoas que estavam me perseguindo tinham desaparecido. O policial me disse que já tinha chamado o guincho, e eu fiquei extremamente grato. Fiz um relatório completo para a polícia, e o que ele me disse foi assustador. Aparentemente, aquela área é conhecida por abrigar seitas e grupos religiosos. O policial me contou que provavelmente eu tinha encontrado um desses grupos, e que foi um erro explorar uma parte aleatória da floresta. Sinceramente, o que ele disse provavelmente era verdade, mas ainda não consigo entender. Se estavam irritados por eu invadir o território deles, por que simplesmente não me pediram para sair? Não vejo motivo para me perseguirem pela floresta e cortar os pneus do meu carro. Essa experiência ainda me atormenta até hoje. Não vou me chamar de especialista em trilhas, mas faço isso há décadas e sempre amei a atividade. Já percorri as principais trilhas do Brasil e visitei mais de 75% dos parques nacionais deste país incrível. Com o tempo, tive que encontrar novas maneiras de me desafiar. Recentemente comecei um novo hobby: explorar florestas desconhecidas que encontro no Google Maps. É um pouco fora do comum, mas acho que o risco de me perder aumenta a emoção. Pelo menos era o que eu pensava. Costumo levar um pacote de adesivos caseiros para marcar as rotas. Vou colando nas árvores ao longo do caminho para não esquecer o trajeto de volta, e na volta vou removendo para não deixar lixo. Fico surpreso que mais pessoas não adotem essa técnica, já que torna quase impossível se perder numa floresta. Dessa vez, porém, havia uma tarefa mais assustadora pela frente. Decidi explorar uma floresta antiga e abandonada no interior de São Paulo. Um lugar que faria qualquer pessoa normal pensar 2 vezes. Para quem não sabe, a área foi abandonada há muito tempo e há muitos relatos estranhos e assustadores sobre o lugar. Vale a pena pesquisar se você gosta desse tipo de coisa. Eu, no entanto, não sou supersticioso e não acredito nessas histórias de fantasmas. Tecnicamente, essa área é restrita ao público, mas isso nunca me impediu antes. Eu via isso como uma garantia de que não encontraria ninguém lá, o que é exatamente o que eu procuro. Além disso, como moro no Sudeste, a viagem até lá não foi tão longa. Entrei na floresta por volta do meio-dia, para garantir que o sol não se pusesse antes de eu terminar a trilha. Minha primeira impressão foi bastante assustadora. Eu tinha ouvido falar que o lugar era incrivelmente silencioso,
e fiquei surpreso ao descobrir que realmente era. A gente nem percebe ou valoriza os sons da floresta até que eles desapareçam completamente. Imagine fechar os olhos em um quarto silencioso e só ouvir sua própria respiração. Era exatamente assim. Para ser honesto, o silêncio não era algo totalmente novo para mim. Já estive em florestas sem muitos animais antes. Continuei andando, colando meus adesivos e tentando afastar o sentimento estranho que a floresta me causava. Continuava pensando. Eu achei que eventualmente encontraria um animal, ou pelo menos algum sinal de vida por ali, mas não tive essa sorte. Depois de um tempo, eu estava honestamente torcendo para encontrar até uma pessoa, de tão desconfortável que estava. Logo, no entanto, o silêncio da floresta parou de me incomodar tanto. Pela primeira vez desde que entrei naquelas matas, me senti calmo. Mas essa sensação não durou muito. Do nada, ouvi um som que trouxe de volta toda a inquietação. Era tipo um lamento, um gemido, como o som que você imagina que um animal ferido faria. Essa é a melhor forma que consigo descrever. Até hoje tenho dificuldade de explicar direito. Era ainda mais assustador, porque era o único som em toda a floresta. Parei e fiquei escutando, tentando entender o que poderia ser. Nunca tinha ouvido nada assim. Talvez fosse o vento, pensei, mas não estava ventando, então essa ideia não fazia sentido. Concluí que devia ser um animal ferido, mesmo sabendo que provavelmente não era. Fui me afastando do som até ele desaparecer. Você deve estar se perguntando por que eu não dei meia volta e saí de lá na mesma hora, né? Eu também. Disse para mim mesmo que se acontecesse mais alguma coisa estranha, eu iria embora. Enquanto caminhava, comecei a pensar. Como um animal se machucaria numa floresta assim? Será que tem alguém caçando por aqui? Mas eu não ouvi nenhum tiro. Ou talvez tenha sido antes de eu chegar e a pessoa não teve coragem de acabar com o sofrimento do bicho. Será que alguém faria isso? Esses pensamentos não paravam de girar na minha cabeça quando eu tropecei em algo estranho. Bem na minha frente, numa árvore, havia umas marcas esculpidas. Eu sei que soa meio clichê, mas é sério. As marcas pareciam símbolos, não letras, e pareciam mais cortes aleatórios, pedaços de casca faltando. Olhei ao redor e vi que várias árvores próximas também tinham essas marcas. Aquilo foi o suficiente para mim. Sem pensar duas vezes, virei e comecei a voltar, arrancando meus adesivos do caminho enquanto andava. Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, mas até eu estava pensando que se dane enquanto seguia meus marcadores de trilha. Depois de um tempo, vi algo à distância que não tinha visto antes. Parecia uma toca de urso ou pelo menos uma caverna. Parei, confuso. Eu me conheço bem e tinha certeza de que não teria ignorado uma toca de urso. Foi aí que percebi. Meus marcadores deveriam estar na altura do ombro, mas estavam na altura da cintura. Meu sangue gelou. Sem pensar, virei e comecei a correr de volta, sempre olhando por cima do ombro. Como eu tinha sido tão desligado? Alguém tinha movido meus adesivos, tentando me atrair para aquela caverna. Mas como? Era possível que alguém estivesse me seguindo o tempo todo? Não tive tempo para pensar muito sobre isso, pois minha prioridade era sair daquela floresta o mais rápido possível. O problema era que, sem os marcadores de trilha, eu estava praticamente perdido. Continuei correndo, sem nem tentar ser silencioso. Seria inútil de qualquer maneira, já que a floresta estava completamente silenciosa, exceto pelos sons que eu fazia. Parei para recuperar o fôlego e puxei o celular, rezando para ter sinal. Por um milagre, consegui uma barra de sinal. Encontrei a localização do meu carro no mapa e descobri a direção que precisava seguir. Não estava longe. Mas então, o sinal caiu. Não importava, eu sabia onde ir agora. Foi aí que o lamento começou de novo, mas dessa vez, 2 vezes mais alto. Corri mais rápido do que jamais havia corrido, mesmo sabendo que minha melhor forma física estava anos atrás. O som parecia estar bem atrás de mim, mas toda vez que eu olhava não via nada. Depois dos piores 10 minutos da minha vida, finalmente cheguei à borda da floresta e o lamento parou de repente. Saltei para dentro do carro e saí acelerado, antes que o que quer que estivesse me perseguindo pudesse me alcançar.
Esse dia arruinou o prazer que eu tinha por trilhas. Aqui vai minha explicação racional do que aconteceu. Algum eremita ou maluco que vive naquela floresta me viu antes de eu notar. Por algum motivo, ele me seguiu e mexeu nos meus marcadores de trilha, tentando me atrair para aquela caverna. Imagino que ele usava um apito ou algo parecido para fazer aquele som, o que explica por que o barulho parou tão de repente quando percebeu que não ia me pegar. Sei que há falhas nessa explicação, como alguém poderia soprar um apito por tanto tempo enquanto corria em alta velocidade. Estou aberto a sugestões. Talvez haja um bom motivo para aquela floresta ser proibida ao público. Quando eu era mais jovem, a minha casa de infância era o lugar perfeito para o encontro da galera, e isso por alguns motivos. Meu pai tinha uma caverna do homem enorme no porão, com praticamente um estoque ilimitado de cerveja, e meus pais geralmente deixavam a gente beber lá embaixo e nos davam liberdade. Eu morava num terreno bem grande, e minha casa ficava ao lado de um bosque considerável. Se você atravessasse o bosque da minha casa, acabaria numa estrada de terra. Do outro lado da estrada ficava a represa, um lugar que sempre foi especial para mim desde criança. Eu já tinha feito vários buracos na cerca da represa, tantos que a companhia de água até desistiu de consertar. Afinal, é ilegal que civis entrem na área da represa, mas para mim era como um refúgio. Eu ia lá para fumar, para fugir dos meus pais, para nadar ou só para pensar. Era realmente um lugar bonito e provavelmente a única coisa que sinto falta daquela época. Certa vez eu e meus amigos estávamos jogando sinuca no porão, com uma música eletrônica alta no fundo, quando meu amigo Carlinhos teve a brilhante ideia de fazer uma trilha pelo bosque até a represa. O tédio já estava batendo, então todos topamos. Além disso, o sol ainda não tinha se posto, então não seria difícil se guiar no caminho. Estávamos em 5, eu, Carlinhos, Ricardo, Jonathan e Hugo. Não lembro muitos detalhes, mas tenho certeza de que Ricardo e Hugo pegaram algumas cervejas para levar. Eles eram os mais beberrões do grupo. Eu já tinha tomado algumas, então preferi não exagerar. A represa era enorme, então mesmo depois de pular a cerca, ainda tínhamos um bom trecho de caminhada. A mata ainda estava meio embarrada por causa da chuva de mais cedo, mas já estávamos comprometidos com o plano. Havia um penhasco no lado mais próximo, onde a gente geralmente ficava. Então fomos para lá naquela noite. Depois de um tempo, decidimos continuar andando e ir para o outro lado da represa. Para chegar lá, precisávamos caminhar ao longo da margem até o fim, onde dava para atravessar para o outro lado. Aí, a gente caminhava até chegar numa parte bem lisa que chamávamos de praia. Depois de uns 20 minutos de caminhada, finalmente chegamos ao outro lado da represa. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Hugo levantou a mão e apontou à distância. Lembra que a gente estava do outro lado da represa, que tem formato oval, mas ainda não tínhamos chegado na praia. Ele estava apontando para a direita e percebemos que algo estava se movendo em direção à represa, no mesmo lado que estávamos, só que bem mais adiante. Na mesma hora, nós 5 ficamos em silêncio. Nós continuamos observando enquanto a figura escura se aproximava lentamente da água. Estávamos meio empolgados, porque achávamos que poderia acontecer algum tipo de encontro, algo que geralmente a gente curtia. À medida que a pessoa saía do bosque e chegava mais perto da água, percebemos que ela estava arrastando alguma coisa. Quanto mais perto chegava, mais conseguíamos ver, até que finalmente entendemos o que era. Um grande saco preto de lixo, claramente contendo algo pesado, porque a pessoa estava se movendo bem devagar. Eu não quero fazer suposições, mas já tinham encontrado alguns corpos naquela represa ao longo dos anos. Então, naquele momento, a gente rapidamente pensou o pior. Ninguém mais estava sorrindo ou falando. Ficamos apenas olhando em silêncio para a figura que arrastava o que presumíamos ser um corpo em direção à água. Quando a pessoa chegou à beira da represa, se ajoelhou sobre o saco por alguns minutos. Não conseguíamos ver exatamente o que estava fazendo de tão longe, e achamos que aquele era o momento perfeito para sair dali, já que ele estava distraído. Mas antes que conseguíssemos ir embora,
Carlinhos avistou algo que nos paralisou de vez. 3 outras figuras saíram do bosque, 2 arrastando sacos e a terceira carregando um caiaque sobre a cabeça. Naquele momento, comecei a sentir um frio na barriga. Eu morava a apenas 10 minutos de uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Então, se aquilo estivesse relacionado a alguma gangue, faria total sentido. O primeiro homem que tínhamos visto entrou no caiaque, enquanto os outros 3 ajudaram a carregar um dos sacos no colo dele. Ele remou até o meio da represa, e vimos o saco de lixo desaparecer na água. Ele voltou até a margem e repetiu o processo mais 2 vezes. Então, como se fosse cena de filme, meu celular tocou. O som irritante cortou o silêncio como uma lâmina, e eu, nervoso, não consegui desligar rápido o suficiente. Os 4 homens congelaram e se viraram na nossa direção. Foi quando começamos a correr. Naquele instante, o santuário que a represa tinha sido para mim desapareceu para sempre. Ricardo olhou por cima do ombro e gritou que eles estavam nos seguindo. Foi o momento mais assustador da minha vida. Correr na floresta é muito mais difícil do que parece, e com a ameaça de morte, era pior ainda. Corremos de volta pela margem, atravessamos e começamos a voltar pelo bosque em direção ao buraco na cerca. Não sei se era o nervosismo, o álcool ou os 2 juntos, mas eu corria pela minha vida. Eu não conseguia lembrar onde estava aquele maldito buraco. Cheguei primeiro à cerca, com meus amigos logo atrás, e eles começaram a entrar em pânico quando viram que eu estava seguindo a cerca sem rumo, procurando freneticamente por um buraco que poderia estar em qualquer lugar. Corremos ao longo da cerca, e eu estava quase desistindo quando Ricardo apontou para a frente e gritou que o buraco estava a poucos metros de distância. Corremos até lá, e enquanto eu ajudava Carlinhos a passar, ouvimos o som de um galho sendo pisado não muito longe de nós, e eu sabia que estavam se aproximando. A perseguição não parou por aí. Corremos pela floresta até o meu quintal, e foi um alívio ter conseguido chegar lá. Foi então que Hugo chamou a polícia. Contamos tudo o que tinha acontecido, e eles disseram que enviariam uma viatura imediatamente. Eu sabia que ia enfrentar problemas por ter invadido propriedade alheia, mas naquele momento não me importava. Meus amigos estavam aliviados por estarmos seguros, mas eu não estava tão relaxado assim. O caminho da represa até a minha casa não era muito longo, e eles poderiam facilmente ter seguido nossas pegadas. Eventualmente, a polícia chegou e ouviu o que dissemos. Eles vasculharam minha propriedade em busca de sinais de que fomos seguidos, e meu estômago ficou em um nó quando eles realmente encontraram algo. Havia um par de pegadas lamacentas que levavam até a cerca do meu quintal. Eu disse à polícia que aquelas pegadas não eram nossas. Eles perguntaram se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Por que eu pularia a cerca do meu próprio quintal? Felizmente, a polícia não encontrou ninguém escondido na minha propriedade. Então eles foram embora e prometeram me manter informado sobre a situação da represa. Para minha surpresa, eles realmente mantiveram contato. Depois de alguns dias, a polícia retirou 3 corpos da represa, o que não foi uma surpresa. Isso se tornou uma grande notícia por um tempo. Meus pais e eu ficamos aterrorizados por um bom tempo, sabendo que alguns criminosos sabiam onde morávamos. Nos meses seguintes, minha mãe jurava ter visto pessoas no bosque à noite e até dizia ter visto um flash de câmera certa noite. Esse incidente foi um dos principais motivos para nos mudarmos rapidamente daquela casa. Avançando para hoje, até onde eu sei, a polícia nunca conseguiu encontrar nenhuma conexão ou fazer prisões. O motivo de eu estar escrevendo sobre isso agora é que recentemente me deparei com um artigo de notícias deprimente sobre um adolescente que se afogou naquela represa, o que trouxe todas essas memórias de volta. Aquele lugar definitivamente parece amaldiçoado, e ainda me pergunto sobre todas as tragédias que podem ter acontecido lá e que ninguém sabe.